Olá, o Money Report conversa hoje com o Paulo Cunha, sócio da 360 Invest XP Investimentos. Tudo bem, Paulo? Tudo bom, Lucas? Prazer estar aqui. Tudo certo. Paulo, esse mercado de investimentos tem tido um crescimento expressivo nos últimos anos. Como você avalia esse momento? Olha, eu acho que apesar do crescimento que a gente já teve nos últimos anos, eu acho que é apenas o começo. Né? Se você for olhar para mercados desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, a figura do agente independente, que lá a gente chama de financial advisor, né, e que é se investir fora dos bancos, representa mais de 90%, né, da carteira de clientes, ou seja, da população, da forma como a população investe. Enquanto aqui no Brasil, 5 anos atrás, isso só representava 1%, hoje representa 5%, então, ou seja, né, já multiplicou por 5%, mas ainda assim você vê o gap que a gente tem para atingir o patamar de uma economia desenvolvida como é os Estados Unidos, ou pelo menos para chegar à metade disso, a gente ainda poderia multiplicar por 10 a quantidade de gente que investe fora dos bancos ou através de alguma casa independente. Para a gente entender esse cenário, então, por que a busca por investimentos está crescendo no Brasil? A busca por investimentos, eu não diria que é a busca exatamente por investimentos, mas por investimentos mais sofisticados e mais eficientes. Né? Então, antes, digamos que o brasileiro, ainda boa parte, né, da população brasileira, era um pouco preguiçosa quanto à questão do investimento, ou seja, largava muito com o gerente do banco, confiava naquilo que era dito, né? Talvez por traumas também que a gente já passou aqui no país, deixava o dinheiro simplesmente na poupança, por medo de perder, de achar que era tudo muito arriscado, mas isso de uns anos para cá vem mudando. Né? Eu acho que é um trabalho que a XP foi pioneira em começar a se desenvolver, de mostrar para o brasileiro que existem outras alternativas mais eficientes, né? De que o mercado ele é bem amplo, que vai muito além de apenas 5 bandeiras que a gente pode simplificar em 5 grandes bancos, né? E que quando você sai fora dessa caixinha, você consegue rendimentos mais interessantes e uma estrutura de muito mais baixo custo e com profissionais especializados no segmento de investimentos. Né? Então, se a procura por investimentos em si, ela até que continua igual, só que o brasileiro está começando a ser mais criterioso e ele está também percebendo que ao ele se educar, ao ele entender como que se investe melhor, naturalmente ele sai das estruturas mais tradicionais e passa para casas mais especializadas e profissionalizadas no ato de investir. Então, eu queria reforçar isso. Qual, na sua avaliação, a maturidade do brasileiro em relação a investimentos? Eu diria que ainda somos ali adolescentes, pré-adolescentes, né? Então, assim, é claro que já foi muito pior, né? Acho que antes você falar sobre taxa de juros ou sobre até mesmo bolsa de valores, fundos multimercados, ninguém nem entendia o que era. Então, hoje você até já consegue ver mais esse debate, mesmo em mídia social ou mesmo nos jornais, até mesmo aqui a gente está discutindo isso. Então, esse tema ele está mais em voga, mas assim, infelizmente ou felizmente é uma área muito técnica que depende de muito estudo, né, e de alguns anos aí você passando, estudando e tentando entender como que funciona o mercado financeiro para daí sim ser capaz de realizar boas aplicações. Então acho que a gente está felizmente amadurecendo, né? Estamos num caminho muito bom e que eu vejo que está acontecendo até que de forma rápida. Né? Então, eu diria que estamos avançando para nos tornarmos adultos aí na próxima década, quem sabe. Então, assim, o mais importante é que o brasileiro criou consciência de que é preciso poupar. Exatamente. Eu acho que, primeiro que é preciso poupar é importante, que aí é uma educação mais na questão de finanças pessoais mesmo, né, de que ele deve economizar parte do seu salário e de o quanto que isso é importante no futuro. Eu acho que o debate também da reforma da Previdência é algo que ajudou muito nisso, porque as pessoas começam a ficar preocupadas com quando elas vão se aposentar lá daqui a 20, 30 anos, né? Ou seja, elas não podem depender do Estado mais. Então, se é elas que vão ter que investir para constituir sua reserva de aposentadoria lá na frente, então elas têm que começar a se preocupar desde já a poupar, e não só a poupar, mas que é tão importante quanto aonde investir, e investir bem. Porque a diferença de uma aplicação bem feita para uma mal feita, né, ela pode significar centenas de milhares ou mesmo alguns milhões, dependendo da cifra, só da diferença entre elas. Né? Quando a gente joga ainda o
o ganho real, que é quando a gente desconta a inflação, aí esse valor é muito maior ainda, né? Se a gente comparar poupança com alguma aplicação, mesmo em renda fixa, que seja mais eficiente, né, em ganho real, depois de 20, 30 anos, a gente está falando de um ganho 2 ou 3 vezes maior, né? Então essa diferença no longo prazo, ela conta muito. E como esse investidor que está começando a analisar o cenário, ele pode encontrar uma boa orientação? Como ele pode começar esse investimento sem, por exemplo, cair naquela conto do lucro fácil e tudo mais? Como ele pode se guiar? Perfeito, porque esse conto da sereia é muito tentador, né? Então a gente vê isso muito, principalmente na internet, onde eu acho que a informação se dissemina de uma forma mais rápida. Mas também a gente tem que tomar cuidado ao procurar profissionais, então eles têm que ser credenciados, habilitados, né? Então, por exemplo, o nosso ramo de atividade, que é o da agente autônomo, né, que popularmente ficou mais conhecido como assessor de investimentos, somos profissionais credenciados pela CVMs, auditados tanto pela CVM como pela própria corretora, né? Então, eu acho que a própria regulação exige com que o trabalho que seja realizado seja sério e que a gente não possa propor ou promover um lucro que se diga fácil, porque a gente sabe que nada vem fácil na vida, né? Então é claro que montar uma carteira que seja mais eficiente, ela é totalmente plausível, mas tornar uma pessoa rica da noite para o dia simplesmente porque ela está investindo numa aplicação menor, aí isso é totalmente inverídico, né? Então o que eu poderia dizer para quem está começando hoje procurem profissionais que são regulados, né? Então, ou seja, dentro das próprias corretoras. Além da XP, existem outras plataformas que também trabalham com profissionais que são credenciados. Além dos agentes autônomos, existem os consultores, também CVM. Também é sempre bom checar no próprio site da CVM se aquele profissional, através do CPF, se ele de fato é credenciado, se ele de fato é regulamentado pelos órgãos competentes, né? Porque é isso, no final do dia, que vai garantir e é onde a gente vai poder reclamar se acontecer algum problema no futuro, né? Então, acho que esses são os cuidados que a gente tem que tomar para não cair no conto do lucro fácil. Paulo, a Bolsa de Valores de São Paulo atingiu recentemente a marca de 1 milhão de investidores. Qual é a sua avaliação? Esse número é bom, é ruim? Como que é? Claro que é um número bom quando a gente compara com alguns anos atrás, que esse número era simplesmente de 500 mil, né? Então, em menos de 2 anos, se não me engano, a gente conseguiu dobrar esse número, né? Mas agora, quando a gente olha lá para o ano de 2007, 2008, então também houve um boom, né? A gente chegou à marca lá de 300, 400 mil, acreditava-se na época que em 2010 a gente já está em 5 milhões, então, claro que caiu um pouco. Também, por outro lado, 1 milhão hoje é uma marca muito importante, mas, novamente, a gente comparando com o mercado americano, lá mais de 60%, né, dos investidores ou das famílias investem diretamente na Bolsa de Valores, né? Então, se a gente for trazer esse número para a nossa economia, a gente está falando de um universo por volta de 100 milhões de pessoas, né? Então, ok, talvez a gente seja muito otimista em falar que o Brasil vai virar Estados Unidos, mas esse número pode novamente se multiplicar por 10, por 20, num espaço de tempo razoavelmente curto, e se a gente tiver a sorte, né, e contar com o bom senso dos políticos que estão aí nos governando, eu acho que a gente pode sim nos aproximar a essa marca de 100 milhões de investidores em algumas décadas. Então, assim, o que mais pode ser feito para esse crescimento dos investidores na Bolsa? O que, na sua avaliação, precisa ser feito para essa faixa continuar crescendo? Tá, vamos lá. Eu acho que é muito importante essa tendência que começou alguns anos atrás, de a preocupação com a educação financeira, da preocupação em se encontrar um bom investimento e entender o mercado financeiro. Eu acho que isso é essencial, né? O próprio amadurecimento dessas plataformas que fornecem esse tipo de serviço, né? Por exemplo, o nosso escritório, a gente oferece assessoria especializada na Bolsa de Valores, né? Com todos os profissionais lá entendem sobre o mercado financeiro e as operações que acontecem no dia a dia, né? Então acaba sendo um contato infinitamente mais especializado do que quando você vai conversar com o seu gerente de banco sobre ações, né? Paralelamente a isso, obviamente um outro componente importante é a taxa de juros,
né? Porque se você tem uma taxa de juros muito alta, né, te entregando 10, 15% ao ano de rentabilidade sem correr grandes riscos, né, você não tem tanto motivo assim para se aventurar, digamos assim, na Bolsa de Valores e tentar um retorno mais expressivo, né? Agora hoje a gente está com a taxa de juros em 6,5%, existe uma grande chance de já na próxima reunião do Copom, nos próximos dias, essa taxa de juros cair para 6,25%, e algumas casas de análise já falam em juros a 5% no final de 2019. Né? Então, isso significa que antes, aquela pessoa que poderia simplesmente guardar o dinheiro na renda fixa e fazer uma poupança média, conseguia se aposentar daqui a 1 ou 2 décadas tranquilamente, hoje, se ela quer se aposentar nesse mesmo período de tempo, ela não tem muita opção, tem que ir para a Bolsa de Valores, o que é bom, né? Porque a gente tem que lembrar também que o custo das empresas que estão na Bolsa de Valores, né, o custo de oportunidade, o custo dos projetos que elas têm para investir, é justamente a taxa de juros, né? Então elas começam a ser muito mais rentáveis com os juros mais baixos. Então, eu vejo muita gente às vezes reclamando, nossa, mas as aplicações estão dando tão pouco. Não, as aplicações de renda fixa, né? Você foi ver quanto que estão dando as ações que estão na Bolsa de Valores? Então, isso é um movimento natural, que também, se a gente for pegar em economias desenvolvidas, o rendimento em ações supera os 2 dígitos em vários anos consecutivos. Então, eu espero que isso possa vir a acontecer aqui também. Paulo, a gente falou agora há pouco sobre que o brasileiro criou essa consciência de que é preciso poupar. Também tem essa percepção de que para investir na Bolsa não é necessário muito dinheiro, que antes parecia um negócio muito complicado. Você acha que está tendo esse nível de maturidade que não é tão complicado assim e que não é preciso ter muito dinheiro para entrar nesse mercado? Não acho que precisa ter muito dinheiro para entrar nesse mercado. Eu acho que no final é um medo do desconhecido, né, que as pessoas têm, então de não saber, ou muitas vezes até de ter vergonha, né, de entrar em contato com alguém, vou investir na Bolsa de Valores com pouco dinheiro. Então hoje, com a evolução que a gente tem nos meios digitais, você consegue abrir uma conta online dentro de uma corretora, mandar lá um valor que seja pequeno, vamos falar R$1.000, e montar uma carteira diversificada com 4, 5 ações com um valor desse, né? O que possibilitou isso é um meio online de você poder acessar via home broker e poder fazer a sua ordem de compra e venda por você mesmo, né? Além disso, a corretagem, né, dentro das corretoras ela caiu demais nos últimos anos, né? Também por competição, eu acho que isso é uma coisa positiva para o mercado, principalmente para o cliente, né, quem está investindo, quem é que está aplicando. Então se tornou mais barato comprar dinheiro no mercado de ações e também por educação. Então eu acho que o brasileiro está ficando um pouco mais fascinado e está querendo entender um pouco mais como é que isso funciona e como que ele tem que fazer para abrir uma conta numa corretora e comprar ações. Então eu não diria que é complicado e eu diria que quanto mais as pessoas começarem a entender como que esse mercado funciona, vai ser natural, aí a gente vamos para o bar e as pessoas começam a falar sobre isso, né? Nos jantares de família também se começa a conversar sobre isso. Eu vejo isso acontecendo hoje muito mais do que há 10 anos atrás, né? 12 anos atrás, lá quando eu comecei, né? Esses papos simplesmente não existiam. Então eu acho que isso acaba, vamos dizer assim, atiçando um pouco mais as pessoas para buscar novas possibilidades, ainda mais com um juros tão baixo na renda fixa, como eu já falei. O Brasil já chegou a ser conhecido como o país dos rentistas, mas você já acabou de comentar aqui que a renda fixa já não é tão mais rentável. Então os investidores, principalmente os mais antigos, eles precisam ser mais agressivos. Como vocês têm ajudado esses investidores nessa tarefa? Tá. Eu acho que aí é que o trabalho fica bom e aí é onde a gente pode mostrar o nosso diferencial mesmo no final do dia, né? Porque, de novo, quando você está aplicando a uma taxa de juros de 15%, 20%, a qualidade do profissional que está te atendendo ela fica menos evidente, né? Qualquer aplicação se torna óbvia, né? Agora, naturalmente, quando a gente tem um ambiente onde a renda fixa tem que ser uma pequena parte do portfólio, se você quiser continuar tendo um rendimento de 2 dígitos no ano, aí o universo de produtos que a gente tem para explorar dentro do mercado financeiro se torna muito menos óbvio e mais amplo, né? Então aí não só a parte das ações, mas a gente tem que começar a olhar fundos multimercados, a gente tem que todo dia estar conversando com os gestores desses fundos, né, das principais casas, a gente tem sempre muito contato com aquelas pessoas que gerem grandes fortunas, que gerem bilhões, ou seja, o que eles estão olhando e aonde eles estão investindo, até mesmo fora do Brasil, né? Então
Eu acho que esse movimento e essa necessidade por buscar aplicações e tipos de investimento mais sofisticados, né, ele veio para ficar. Né? E aí no final do dia, aqueles profissionais, aquelas casas, né, assim como a gente, que entregam esse tipo de serviço, né, com esse nível de excelência, de entender e conversar com os diferentes players de mercado, de administradores de fundos, né, vão conseguir entregar um nível de serviço, né, muito superior e até mesmo retornos mais interessantes do que quando aquele rentista, né, vamos chamar assim, estava aplicando na renda fixa, porque é possível isso. Né? A gente só não pode simplesmente dizer, né, a renda deixa de ser fixa. Né? Então não dá para a gente ter a certeza daquele rendimento de 2 dígitos, mas é claro que no longo prazo essa certeza se torna maior, porque a gente consegue diluir o risco ao longo do tempo. Então, falando um pouco mais dessa competição, boa parte desses investidores ainda acabam optando por bancos tradicionais, né, os grandes bancos. Perfeito. O trabalho de vocês, como fazer para trazer essa clientela para casas independentes? Eu acho que é mostrando um bom serviço. Acho que no final do dia é isso, né? Então é entregando uma boa performance da carteira, mas muitas vezes não só, Lucas. Às vezes o que as pessoas querem saber é conversar com algum especialista ou com algum profissional que consiga entendê-los, que saiba montar um portfólio que seja condizente com o perfil dele, né, no final do dia, e que saiba principalmente explicar. Porque por mais que esteja acontecendo um mau momento na economia e a carteira de investimentos esteja indo mal, se a pessoa estiver ciente do que está acontecendo e ficar sabendo que aquilo é apenas uma parte do ciclo, eu acho que ele fica mais confortável. O que acontece é que muitas vezes no passado, e muito em questão dos bancos, né, os próprios bancos ofereceram fundos de ações lá atrás, quando a economia estava super bem, colocaram o dinheiro dos clientes lá e tivemos uma recessão muito forte, porém os gerentes não sabiam explicar, não sabiam como conduzir a se navegar naquele mar mais agitado. Eu acho que nós hoje estamos muito mais preparados para fazer isso, porque somos profissionais que lidamos com isso no dia a dia. Lidamos com altos e baixos e o que a gente acompanha são ativos de risco, mas não só. Se existirem também boas oportunidades na renda fixa, vamos ser os primeiros a saber. Né? E vamos ser os primeiros a ligar para os nossos clientes e avisá-los que estão acontecendo boas oportunidades, né, para serem aproveitadas ali também. Então eu acho que no final do dia é mostrando um bom serviço e é mostrando também um nível de conhecimento dentro da área de investimentos muito superior àquilo que o atendimento mais tradicional de banco consegue oferecer. Você acha que muitas vezes esse imediatismo pode atrapalhar os investimentos? Não, sem dúvida, sem dúvida. Infelizmente, o brasileiro ele ainda não adquiriu essa cultura do longo prazo. Né? Então, assim, tá todo mundo muito feliz quando a bolsa está subindo, quando fez a aplicação naquele fundo que está dando 20% no ano, mas aí quando vem assim o primeiro mês difícil, né, qualquer greve que aconteça ou alguma coisa do tipo que possa abalar o mercado financeiro, eu acho que o brasileiro ainda está pouco preparado para conseguir absorver esses golpes quando eles acontecem. Mas eu acho que isso também é parte do nosso trabalho. De, no final do dia, acalmar o cliente, saber explicar o que está acontecendo, fazer as movimentações se elas forem necessárias, né? Então a gente acaba sendo também muitas vezes psicólogo, educador, né? É um trabalho que acaba um pouco se ampliando, porque você sabe que quando a gente fala em retorno no mercado financeiro, 80% está ligado ao emocional, 20% ao técnico. Né? Então a maneira como a gente se comporta quando as coisas acontecem é tão ou mais importante quanto conhecer sobre investimentos. Né? Então assim, eu acho que faz parte do processo de amadurecimento do brasileiro, né? De começar a entender como é que funciona esse mercado de risco e como é que funcionam esses fundos que podem ter uma variação muito mais brusca do que a renda fixa, né? Mas eu acho que também faz parte de um ciclo e da gente passar isso por pelo menos 5 anos, 10 anos, para que isso fique tão maduro quanto é nos Estados Unidos, que quando a bolsa lá cai, as pessoas não querem vender, elas querem comprar mais. Né? Então, eu acho que é um caminho, né? É um caminho, acho que vamos chegar lá, mas sem dúvida que pela cultura nossa, o imediatismo aqui ainda é muito forte. E qual o tamanho desse mercado de renda variável que vocês podem ter?
Que vocês mantêm, você diz, das casas independentes, você Sim, disse. Isso. Olha, eu acho que se a gente tiver de fato um amadurecimento desse mercado, eu acho que as casas independentes podem vir a atender pelo menos 50% do mercado, né, tranquilamente. Porque eu não tenho dúvida que elas têm condições de conseguir oferecer um serviço muito mais personalizado, né, e com um acompanhamento muito mais próximo do cliente no final do dia. Né? E que não tenha uma dependência, vamos dizer assim, quando você tem, por exemplo, um funcionário do banco com o banco. Né? Quando você é uma casa independente, você tem que responder diretamente ao seu cliente. É ele que importa. Né? Então, eu acho que isso acaba fazendo toda a diferença e é natural, nesse tipo de ambiente, quem consegue oferecer o melhor serviço acaba se provando, acaba se mostrando, mesmo no médio prazo. Então, sem dúvida, se a gente começar a ter um amadurecimento desse tipo de mercado, eu creio que pelo menos 50% dele podem ser atendidos por estruturas assim como a nossa. E Paulo, para a gente fechar essa entrevista, então, qual a sua expectativa para esse cenário do mercado financeiro para os próximos anos? A expectativa é muito positiva, né? Eu acho que a gente nunca viu juros tão baixos, a gente nunca viu a população também apoiando reformas, como a gente viu agora com a reforma da Previdência. Tudo bem que ainda falta algum trâmite político aí para se passar e tudo mais, mas ainda assim eu vejo com bons olhos o que está acontecendo lá. Então, se isso nos permitir a manter os juros baixos e se a gente conseguir fazer reformas estruturais, eu vejo que o Brasil tem tudo para ter pelo menos algumas décadas de crescimento, um crescimento expressivo. E aí é onde o mercado de investimentos e principalmente a Bolsa de Valores tem muito a se beneficiar disso, mas não só, né? Muitas vezes as pessoas falam, a Bolsa de Valores é só para rico. Poxa, a Bolsa de Valores reflete o movimento que está acontecendo na economia, né? Então significa que as pessoas vão ter mais emprego, significa que as pessoas vão ganhar mais, né? Significa que as pessoas estão evoluindo, estão estudando, então acho que tudo isso reflete, né? Então eu vejo assim com muito promissor, né, esse cenário que a gente está caminhando. Eu sei que a gente ainda não conseguiu sair de uma recessão propriamente dita, muitas coisas na economia real ainda estão patinando, mas eu acho que faz parte também de um processo de você sair de uma recessão muito forte e começar um crescimento, isso leva um tempo, então acho que se as pessoas tiverem um pouco de paciência, e aí voltando um pouco no imediatismo, tiver também um pouco de paciência quando o mercado passar por maus momentos, porque mesmo em ciclos econômicos positivos, existem maus momentos, né? Existem aqueles meses, aqueles períodos de baixa. Então, assim, eu diria para não se assustar, que isso deve acontecer, né? Muito provavelmente, posso afirmar quase com certeza que vão ocorrer, né? Mas eu não creio que a gente deva se assustar e que isso deva mudar o ritmo das coisas. Então, eu vejo como muito promissor, tô bem otimista aí com o cenário. Paulo, muito obrigado pela gentileza em nos atender, esclarecer nossas dúvidas. Obrigado a vocês, Lucas. O Moneyport conversou hoje com o Paulo Cunha, sócio da 360 Invest XP Investimentos. Obrigado pela atenção e até a próxima.